Hoje vamos falar um pouco sobre as equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau são equações que têm o formato de um polinômio do primeiro grau. Se você já estudou um pouco sobre polinômios, você vai lembrar que um polinômio do primeiro grau ele tem esse formato: dois coeficientes com x elevado a 1. Então, alguns exemplos são, por exemplo, 3x mais 2 igual a zero. Em alguns casos, podemos ter expressões que nos levam ao polinômio do primeiro grau. Por exemplo, x mais 5 igual a 2x menos 4. Nesse caso, podemos subtrair 2x dos dois lados, e aí teremos menos x, e se somarmos 4 dos dois lados, mais 9 igual a zero, e aí teremos exatamente esse formato, em que esse é o A, esse é o B, aqui o A é menos 1, esse é o A e esse é o B. Nesse caso aqui eu vou considerar que o A não pode ser zero, então A tem que ser diferente de zero, e o B pode ser zero, então B é um número real. E o A é um número real, porém diferente de zero. Lembre-se que esse asterisco significa diferente de zero. Ok? Só uma observação aqui antes de continuarmos, é que equações desse tipo, por exemplo, 3 sobre x mais 1 igual a zero, não são equações do primeiro grau. A gente consegue chegar naquele formato, mas para poder resolver, veja que eu posso aqui escrever 3 sobre x igual a menos 1, o que me daria agora x igual a menos 1 terço, bastando multiplicar cruzado aqui, ou seja, x mais 1 terço seria igual a zero. Então teríamos o formato de antes, com o A sendo 1 e o B sendo 1 terço. Porém, lembre-se que esse tipo de equação não é uma equação representada por um polinômio do primeiro grau. Isso não é um polinômio do primeiro grau. Porque tem uma divisão por x. X está elevado a menos 1. Então, isso não é um polinômio do primeiro grau, embora ela possa ser reduzida a uma equação do primeiro grau. Ok? Então, para resolver essa equação, podemos levá-la a uma equação do primeiro grau e resolver. Mas, de forma essencial, ela não é uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau deve ser um polinômio do primeiro grau. Muito bem. Bom, voltando aqui, existem duas coisas importantes na resolução de uma equação do primeiro grau. Uma dessas coisas é a raiz. A raiz é a solução da equação. Essa solução, ela vai depender, em boa parte também, do conjunto universo, que é o conjunto que delimita, ou seja, ele diz os limites às possíveis soluções. Vamos ver alguns exemplos, e aí com esses alguns exemplos a gente discute um pouco sobre a raiz e o conjunto universo. Bom, vamos ao primeiro caso. 2x menos 6 é igual a zero. E o conjunto universo, então isso aqui é o nosso conjunto universo. Conjunto universo é o dos números reais. Ou seja, eu posso reais.
Opa, escrevi errado aqui. Reais. Reais. Posso colocar vários tipos de número. Frações, raízes quadradas, números negativos, positivos, dízimas periódicas. Bom, como que a gente resolve isso? Primeiro somando 6 dos dois lados. Teremos 2x igual a 6. Depois dividindo por 2 dos dois lados. E aí teremos x igual a 6 sobre 2. Ou seja, x é igual a 3. Então, 3 é a raiz dessa equação. É a solução dela. Então, isso é a nossa raiz. Essa raiz, ela está dentro do conjunto universo. Ela pertence. Como 3 é um número real, então podemos escrever o nosso conjunto solução. O nosso conjunto solução vai conter o único valor que é raiz da equação e pertence ao conjunto universo. Ou seja, 3. Esse é o nosso conjunto solução. Conjunto solução. Ok. Então, o que sabemos agora é que existe um conjunto universo que delimita se a raiz pertence ou não ao conjunto solução. Nesse caso, pertence, porque a raiz é um número real, ou seja, está dentro do universo. Como está dentro do universo, está dentro do conjunto solução. Ok. Agora vamos ao próximo exemplo. Menos x mais 7 igual a 10. Nesse caso, podemos primeiro subtrair 7 dos dois lados. Teremos menos x igual a 10 menos 7. Então, teremos menos x igual a 3. Agora só precisamos dividir por menos 1 dos dois lados e teremos x igual a menos 3. Essa é a nossa raiz. A pergunta é: a raiz pertence ao conjunto universo, que é o conjunto dos números naturais? Não. A raiz não é um número natural. Então, como menos 3 não pertence a n, menos 3 não faz parte do universo dessa equação. Portanto, não pode fazer parte do conjunto solução. Então, nesse caso, nosso conjunto solução é vazio, que podemos representar assim também. Então, veja, apesar da minha equação ter uma raiz, uma solução, seu conjunto solução é vazio, porque a solução da equação não está dentro do conjunto universo. Isso é muito importante. Sempre preste atenção ao conjunto universo e se a raiz está dentro do conjunto universo. Por fim, vamos a mais um exemplo. Em alguns momentos, haverá equações em que o conjunto universo não é explícito. Então aqui, ó, quem é o conjunto universo? Não sabemos. Então vamos considerar U igual a reais. Só isso. Ou seja, só queremos saber que valor de x torna essa sentença verdadeira. Não queremos escrever o conjunto solução, não queremos então o conjunto universo. Apenas que valor de x podemos colocar aqui para que isso dê certo. Então, como a gente pode fazer isso? Bom, sabemos que para resolver isso aqui eu preciso do MMC entre 4 e 3. Então, o MMC, que é um múltiplo comum entre 4 e 3, é 12.
Então, só precisamos multiplicar toda a equação por 12 e teremos 12x sobre 4 mais 12x sobre 3 igual a 12 vezes 7. Não precisa resolver isso agora. Pronto, fazendo isso, teremos 12 dividido por 4, 3 e 1. E 12 dividido por 3, 4 e 1. Então, agora temos 3x mais 4x igual a 12 vezes 7. Então, 7x igual a 12 vezes 7. Podemos dividir por 7 dos dois lados, por isso não multipliquei aqui. Então, dividindo por 7, teremos x igual a 12. Repare, dependendo do conjunto universo, isso poderia ou não fazer parte do conjunto solução. Mas como não definimos o universo e consideramos que U igual a R, essa é a solução. Veja, isso não é um conjunto. Isso é apenas a solução. É apenas a raiz. E era isso que queríamos, só encontrar a raiz dessa equação. Então, quando o problema pede a você encontre a raiz da equação, ele não está se preocupando, ou pelo menos em grande parte, com o conjunto solução, e sim somente com a raiz. Mas para encontrar o conjunto solução, precisamos do conjunto universo, para poder verificar se a raiz está ou não dentro do conjunto universo. Ok? É isso então. Essa foi uma breve introdução aí sobre as equações do primeiro grau, com apenas uma variável, certo? E aí falamos um pouco sobre conjunto universo, conjunto solução, raiz e alguns formatos de equações que podem ser reduzidas a uma equação do primeiro grau. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Tchau!